Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre o aumento aí de 3% do etanol em cima da nossa gasolina. Então equivalente aí a 30% agora, né, que vai passar já em abril, tá, desse ano a ser feito esse aumento aí, essa inserção do etanol em cima da nossa gasolina. E aí é um assunto que a gente não comentou muito sobre ainda, né, a questão dos combustíveis. Então a gente vai estar falando um pouco mais sobre qual é o nosso combustível hoje, o que a gente consome, os tipos de combustíveis, inclusive, né, e sobre essa notícia, né, foi uma notícia do dia 17, se não me engano, aí, de março, né, que a Câmara está votando, eles aprovaram, né, esse etanol a 30%, e eles estão votando ainda num aumento, tá, de 35% até o final do ano e talvez chegar até 37%, tá? A princípio a gente vai ter um problema quando chega a 33%, tá, nos carros a combustão aí relacionados à gasolina especificamente, tá? No carro flex a gente tem um sistema que ele vai estar, independente da dosagem de etanol e gasolina, ele vai estar se adaptando. E é claro que se você tem um carro flex, faz um teste aí para você ver que geralmente ele vai funcionar um pouco melhor quando está no etanol ou na gasolina em relação à regulagem mesmo, a marcha lenta do carro, né? Até partida frio também. Então você consegue ter uma noção se o teu carro funciona melhor na gasolina ou no etanol, porque sempre vai ter uma diferença, não tem jeito, né? É uma questão física mesmo, de geometria, de projeção, né, de projeto. Então a gente faz uma regulagem ali através da sonda lambda, né, em relação ao quanto colocar de combustível e de oxigênio dentro da câmara de combustão, mas isso daí tudo depende de um sistema físico ali de geometria do motor. Então a gente consegue tirar performance dos dois combustíveis, mas vai ter sempre uma diferença e o funcionamento também acaba sendo diferente, beleza? Então, bom, a notícia basicamente foi a seguinte, né, de que a gente terá uma redução no valor do combustível. Realmente vai ter, porque o etanol ele é mais barato, a fabricação é mais barata. Então essa aí foi uma notícia que deram, né, e até dar o crédito aí para quatro rodas, né, para a revista, que ela falou que vai realmente ajudar a reduzir o valor na bomba ali no final, né? E é uma boa situação, mas bom, vamos contar como que aconteceu, né, todo o processo de pesquisa, de teste para poder chegar nesse ponto e aí aprovar, tá? Então a gente teve testes que se dividiram em testes a frio, teste a quente e um teste em relação às emissões. Então no teste de partida frio, partida quente, né, os carros novos principalmente, né, as injeções eletrônicas se deram muito bem, fizeram o que daria para fazer e ele funcionou da mesma forma, né, independente do combustível. Mesmo testando com etanol, com combustível a 30%, combustível a 27%, funcionou sem nenhum problema, tá? Teve um ou outro que acabou tendo algum problema, mas foi específico do carro, não em relação ao combustível, depois foi comprovado, tá? Dentro desses testes. Então, não teve o problema, mas lembrando que também alguns carros que são esses acima aí de 2000, 2005 ali, eles já começaram a vir com uma espécie de resistência na linha antes de chegar nos bicos injetores ali na própria injeção, na qual eles aqueciam, tá? Alguns eram até mesmo dentro do bico. Então, quando você vira a chave do carro ali, você escuta o barulho o som ali do mecanismo de bomba de combustível funcionando, e além da bomba de combustível você tem um pré-aquecimento do combustível também, para caso seja etanol ou a gasolina mesmo, com 30% vai funcionar bem, tá? Então existe esse sistema. E aí não teve nenhum problema, tá? E também em teste de emissões não foi significativa a diferença. Então para emissão, esse não é o objetivo. Isso é algo que algumas pessoas têm falado aí, pelo que eu vi, tá, de alguns vídeos. E na verdade a emissão menos importa ali em relação ao funcionamento do motor, porque não vai ter esses 3%, não vai fazer tanta diferença assim, tá bom? Mas aí a gente falou também sobre uma questão da porcentagem. Se você aumenta acima de 33%, já começa a ficar complicado a combustão em si, por conta de
de relações estequiométricas mesmo, em relação à química, né, dos componentes com o oxigênio. Então, para o carro 100% a gasolina, começa a ficar mais complicado a partir dos 33%. Então, carros importados, principalmente, que não aceitam etanol, isso daí vai ser um problema. Então, é sempre bom ficar ligado nisso, tá? E aí, a ideia que o governo teve em relação a esses combustíveis não é para diminuição especificamente da queima e eliminação ali, né? E jogar esse CO2 para a atmosfera. Ele é do ciclo completo do carbono, para você aumentar, né, o consumo de cana-de-açúcar, de etanol, e você conseguir aumentar também a captura de carbono da atmosfera. Porque, depois vou colocar na tela para vocês, a melhor forma da gente conseguir capturar carbono, que é a forma mais fácil, né, com menos esforço e maior impacto para a captura de carbono, é você realizar plantações, aumentar florestas, porque você no crescimento da planta ela consome muito carbono. Então isso que é o que faz com que a gente consiga ter essa captura de carbono, tá? Então o ponto principal é a captura de carbono. E aí no geral, assim, a gente pode comentar, né? No geral, a gente tem captura de carbono, que é muito bom, o preço do combustível caindo, e a gente não tem uma diferença significante em relação ao funcionamento em si dos carros, principalmente os carros mais novos, tá? Carros mais antigos tiveram uma certa dificuldade em relação a isso, no consumo de gasolina 30% com etanol, mas que também funcionaram, mas aí já é algo um pouco mais complicado, como a gente conhece, né? Então, carros mais antigos, carros de 1990, 1980, ali a gente vai ter um certo problema em relação a essa gasolina com um pouco mais de etanol, que inclusive quando a gente vê carros que foram lançados flex ou 100% etanol, tinham um problema de partida a frio também, né? Quem lembra aí de alguns pode até comentar que você, às vezes, antes de sair do trabalho, você ligava o carro, deixava ele esquentar um pouco, às vezes tinha um reservatório de partida a frio, né? Com uma gasolina, tinha um afogador também, e aí você ligava o carro de manhã, ia tomar um café ali, depois saía de casa porque o carro ainda estava muito frio, né? Então, basicamente é isso, tá? E aí, quando que é para chegar, né, essa questão? Então, já vai chegar no próximo mês, essa aí é a proposta, e aí terá um efeito positivo no bolso, né, no consumidor, a princípio, vai reduzir um pouco, mas assim, não é nada também demais, não. O principal foco é realmente essa questão do ciclo do carbono, tá? Bom, um bônus aqui que eu queria trazer como assunto pra gente, que eu nunca tinha comentado antes, que é a questão dos tipos de gasolina, tá? Tipos de combustíveis, principalmente a gasolina, tá? O tipo de gasolina, pessoal, vai ser bem difícil estar falando para vocês, porque a gente já tem uma cultura de que a gasolina aditivada é muito melhor, ou vai colocar aditivada, pô, vai melhorar pra caramba o seu carro e tudo mais. É bom sempre a gente pensar que existe muita propaganda em cima disso, né? A gasolina aditivada, mas eu trouxe aqui até algumas aqui da Petrobras, da Shell e da Ipiranga, que são marcas mais conhecidas aí, né? São postos mais conhecidos, e ali a gente vai ter a aditivada, tem a super aditivada, premium. Então esses três tipos aí de combustíveis, ele vai variar. Por exemplo, a V-Power, aí ela vai te dar um pouco mais de uma octanagem um pouco maior, e aí te dá um pouco mais de desempenho, mas não é nada que você vai sentir assim realmente a diferença, tá? Ela vai ter, aditivado sempre vai ter algum tipo de detergente, algo que vai fazer vai inserir dentro da gasolina. Então tem que também pensar como o teu carro vai reagir em relação a isso. Talvez ele aumente o consumo, dependendo de como você utiliza o carro também. Se você dá muita arrancada, pisa muito forte na hora de sair com o carro, talvez ele consuma mais, tá, dentro do seu dia a dia. E talvez você com uma V-Power, por exemplo, consiga fazer um consumo menor, por ele ter um pouco mais de força ali, entre aspas, e você conseguir pisar um pouco menos no acelerador para poder subir uma ladeira, por exemplo, ou para poder começar a dar uma aceleração ali, arrancar, né, de segunda para terceira, de terceira para quarta, e aí vai depender muito. Então a minha dica assim, sempre é fazer o seguinte, cara, testa no seu carro, testa a Podium, por exemplo. A Podium você vai sentir muita diferença e o valor vai ser muito grande. Então tem que ver realmente se vai fazer sentido para você e se seu carro ele vai aceitar bem, porque, por exemplo, para a Podium você tem que
ter um carro com uma taxa de compressão alta. E aí a gente está falando de carros mais esportivos, carros 2.0, 2.0 turbo, 1.5, 1.5 turbo, por exemplo, carros que têm uma proposta um pouco mais esportiva, tá? E aí talvez faça alguma diferença. Para carros mais comuns, carros 1.0, 1.5, normais, que não tem uma proposta esportiva, tentar uma V-Power, por exemplo, e experimentar em relação a consumo, em relação a desempenho, talvez seja interessante. Se seu carro for flex, que na maioria dos casos hoje brasileiros são, tente o etanol também, na minha opinião e pela experiência. Eu acredito que até vai ser melhor, tá? Então você pode fazer esse teste do etanol e V-Power, fazer uma comparação e ver qual vale mais a pena, até mesmo pela sua região que você mora, que vai ter o diferencial do preço, né? E ali você tem também a DT Clean. A DT Clean, geralmente eu indico para a pessoa tá utilizando, né? Uma vez talvez no mês, uma vez a cada 3 meses, fazer um tanque de DT Clean para realmente lubrificar melhor, fazer uma limpeza ali que possa ajudar e dar uma vida útil um pouco maior para o seu motor. Mas também já vou dizer que não faz tanta diferença assim, é melhor você até comprar um aditivo por fora, tá? Um aditivo que você realmente coloca no tanque ali, e aí consiga fazer um pouco mais essa limpeza realmente. E para fechar, né? Pensa sempre que quando existe um aditivo numa gasolina é porque ele está tirando realmente a gasolina que é o combustor ali, né? Que vai fazer realmente a combustão do motor, e que se você tem um aditivo ali, muito provável que você perca em relação a consumo, porque você vai precisar injetar mais combustível para andar a mesma quantidade de quilômetros anteriormente. Então, pensa um pouco em relação a isso fisicamente, se isso faz sentido ou não. Beleza? Então, bom, era isso aí que eu queria comentar com vocês sobre esse tipo de combustíveis, e sempre pensar que eles querem sempre lucrar e você precisa bolar a melhor estratégia para você de acordo com a sua região, com o seu tipo de dia a dia ali, do teu uso do carro e qual tipo de carro também. Isso aí faz diferença. Beleza? Então é isso. Brigadão. Consciência e engenharia sempre aí. Valeu!